Simbora estudar! Chove sobre minha infância, Miguel Sanches Neto. Miguel Sanches Neto, né, um escritor bastante conhecido, né, atualmente é reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, né, da UEPG, aqui no Paraná, tá? Um cara bem atuante, né? Já fiz um vídeo anterior aqui de outra obra do Miguel Sanches Neto, né, que é A Segunda Pátria, tá? É uma obra que eu gosto mais do que Chove sobre a Minha Infância, tá? Só que, claro, cada obra mexe mais com alguém, tá? Mas vamos lá falar sobre Chove sobre Minha Infância. Este livro não é sobre mim, mas a partir de mim. Essa é a epígrafe do livro Chove sobre a Minha Infância, né? Uma epígrafe de Hélder Macedo, tá? Um escritor africano. Então, ó, este livro não é sobre mim, mas a partir de mim. Então, esse livro é um livro de autoficção. O que é autoficção? Né? É quando eu me coloco como um personagem, né? O escritor se coloca como um personagem, tá? Ele é o narrador, ele é o personagem principal e ele vai contar fatos de sua vida, né? Ah, professor, mas então isso deixa de ser ficção, porque passa a ser uma história real? Não, não, tá? Isso a gente chama de autoficção. Por quê? Vamos partir do princípio, tá? Das nossas memórias. Para vocês, né? Eu gosto de explicar assim, explico assim para os meus alunos, né, em sala de aula. Quando você vive uma coisa na sua infância, ou até não faz muito tempo, você carrega aquelas memórias, só que aquelas memórias elas apresentam lacunas, né? São pedaços que faltam ali, que a nossa cabeça ela vai preencher. Então ela vai preencher as nossas memórias, o que falta ela preenche. Tá? Por isso que é tão comum vivermos, né, um acontecimento, né, com outra pessoa e quando você vai contar sobre aquele acontecimento, a outra pessoa fala assim, peraí, mas não foi assim. Essa pessoa não estava lá, quem estava lá conosco era esse. Não, mas não foi lá nessa cidade, foi em outra. Entendeu? Então, a nossa cabeça, ela cria esses mecanismos. Então, nós não podemos dizer, né, que nós escrevermos um livro de memórias, depois de muito tempo, ele vai ser ficção, porque nós vamos inventar muita coisa, tá? E eu sempre gosto disso, tá? Eu acho assim, a gente deve saber que é um livro de autoficção, mas não procurar o que é real, o que não é real, tá? Então, vamos pensar nisso. São fatos que aconteceram na vida do Miguel Sanches Neto? Tem muita coisa que sim, mas tem muito ali que é ficção também, tá? Na verdade, o livro todo é ficção, tá? Pode ser uma ficção de algo que aconteceu, né? Um pouquinho diferente, como pode ser de algo que não acontece. Essa história, né? O Miguel Sanches Neto começa em Bela Vista do Paraíso, que é a sua cidade natal, tá? Aqui no norte do Paraná, né? E depois de uma certa idade ele vai morar em Piabiru. Piabiru é uma cidade também aqui próxima a Maringá, né? Entre Campo Mourão e Maringá, tá? Uma cidade que eu sempre que eu vou ali para Maringá, né, a minha passagem ela fica à beira da rodovia, é uma passagem um lugar onde vende panelas, tem um monte de lojinhas ali, né? Às vezes até paro ali para ver alguma coisa. É uma cidadezinha bem pequena até hoje, né? Como retrata bem aqui o Miguel Sanches Neto no livro. E ele vai falar sobre a sua infância, né? E na sua infância tem um acontecimento, né? É curioso que quando eu li o livro, eu não via o pai dele como um herói, sinceramente, né? O Miguel Sanches Neto, né, o narrador colocando ali o Miguel, que é o Miguel Sanches Neto mesmo, né? Ele colocando ali, eu não vejo ele colocar ali no início o pai como um herói. Até porque o pai sempre andava cheio de dívidas, né? Mexia com isso, trocava ali e eles não tinham uma vida decente, o pai tinha muitas dívidas, ficou com dívidas ainda, até depois dívidas que ele fala que ficou com ele, né? A mãe falava que um dia pagaria e o pai era brigado com o sogro, né? O pai da mãe dele, tá? Eu não vejo assim. Depois da morte do pai, que esse personagem, né, o Miguel Sanches Neto, ele começa meio que um culto ao pai dele, de colocar uma imagem do pai dele que na verdade não era uma imagem real,
tá? O pai dele um dia estava lá, né? O pai dele falou, opa, agora a gente vai sair, né, da lama. Eu estou falando do meu jeito, tá? Não é isso que fala no livro. Agora nós vamos sair da lama, né? Nós vamos melhorar a nossa vida. E ele vai lá com com sacas, ele compra café e revende, né? Ele sempre foi um comerciante assim, tá? Só que o pai dele tinha coisa deles estudarem, né? Queria que ele estudasse. Isso é bastante bacana, tá? E nessa viagem o pai dele morre em Formosa do Oeste. Isso me traz muito, né? Próximo, como eu falei assim, a cidade de Piabiru, que é uma cidade que é passagem, né? Quando eu vou ali para a região de Maringá, né? Passo por Campo Mourão, vou até Maringá, tá? E Formosa do Oeste, onde o pai dele morre, né? Que tem um acidente que o pai dele morre, é a cidade da minha esposa, tá? Inclusive agora, né? Hoje é 3 de janeiro de 2023, o ano novo eu passei em Formosa do Oeste, né? Ali na cidadezinha de Formosa do Oeste, que é onde a minha esposa vive. A minha esposa é nascida em Cianorte, né? Mas ela veio ainda bebê para Formosa do Oeste e ali ela se criou, né? E a família dela mora em Formosa do Oeste até hoje. Então isso trouxe uma proximidade para mim muito grande, porque eu conseguia ler o livro e você vai vendo os lugares, né? Você consegue penetrar mais na história, né? No enredo, através dessas indicações, tá? O pai dele morre, né? Aí a vida fica bastante difícil, né? Com eles ali naquela situação, agora sem pai, né? A mãe cheia de dívidas e a mãe aceita ele morar próximo ao pai dela, né? Ao avô do Miguel. E ele carregava esse sobrenome Sanches, que ele diz até que é um sobrenome forte, espanhol, né? Da família do pai, tá? E eles vão morar, então, né? Lá próximo ao avô, pai da mãe dele, que é ao lado a outra família, né? E chegando lá, o avô dele é uma pessoa que tem muita grana, né? É um cara assim mesquinho, conforme. Ó, outra coisa importante, tá? Vamos lá, tá? Quem está narrando é o personagem, tá? Miguel Sanches Neto. Então, quando é primeira pessoa, nós sempre desconfiamos, tá? Então nós temos que ter essa, tá? De desconfiar aí sempre do narrador em primeira pessoa. Ele está colocando uma visão dele. No final vocês vão perceber por que eu estou falando isso, tá? E aí o avô, né? E nessa época ele já tem essa imagem do pai, o pai como um herói, né? Infelizmente o pai morreu, o pai que queria que ele estudasse, o pai que era bom, o pai que era isso, e o pai era brigado com o avô, né? E já havia aquela coisa de falarem que o pai dele não gostava muito de trabalhar, tá? Não era chegado ao trabalho. Então, observa aí, tá? É pra gente pensar. Só que o avô dele realmente mostra ser uma pessoa assim, né? Por exemplo, ele fazia carne, ele separava os melhores pedaços para ele e os outros não comiam carne. Ele ia lá, comprava uma fruta, né? Não dava nada, mandava retirar a hora que os filhos, os netos estavam lá, né? Ele tinha bons carros, mas não deixava os filhos andarem nos carros. Os filhos até tinham vergonha, né? De andar por lá, saíam por fora da cidade para não os verem, né? E se imaginando a cidadezinha de Pirrabiru ali, que é uma cidadezinha bem pequena, tá? Às margens da rodovia. Aí a mãe dele vai vivendo naquela situação ali, uma situação bastante difícil, bastante complicada, né? A mãe dele tem uma época em que a mãe dele começa a fazer costuras. Eu acho muito legal isso, né? De colocar essas memórias, assim, que misturam memórias até a questão das sensações, né? Do olfato, do paladar, tá? E ele dizer que a mãe dele costurava com umas mulheres que ele achava bonita, e aquelas mulheres iam lá e as mulheres eram cheirosas, né? E até ele descobriu que a mãe dele costurava para prostitutas, né? As prostitutas eram clientes. E aí até que ele descobriu, né, que elas iam lá, elas tiravam a roupa, ele ia espiar pelo buraco, né? Tem toda essa questão dele se descobrir ali, dele olhar aquilo, né? Realmente colocando como as descobertas de um menino, né, de um adolescente ali que vai crescendo com aquilo, ele não entendia, né? Falava assim que a mãe dele era amiga das putas, e ele pensava assim, poxa, mas que bom ser amiga das putas, as putas são bonitas, né? São mulheres cheirosas, tá? Ele olhava aquilo e pensava, né?
Até que um dia, né, aparece lá o primo, né, da mãe do Miguel, que é o Sebastião. E o pai né, o avô do Miguel, ele resolve juntar os dois, tá? O Sebastião e a mãe do Miguel, e eles acabam, né, se casando. E a partir daí que começa realmente, tá? Mais, né, já tinha começado, mas daí fica mais evidente como no início parece que ele quer aceitar aquilo, né? O Miguel quer aceitar, mas ele começa com aquela coisa do olhar o pai como um herói, tá? Por quê? Porque o Sebastião ele trabalhava com frutas. Ele é uma pessoa que ele dizia, eu não tive estudo e eu venci na vida como comerciante, tá? O pai dele também tentava ser comerciante, só que o pai dele nunca se dava bem. O Sebastião se deu bem. Então aí já tem algo para a gente pensar. Né? O Sebastião se deu bem, o Sebastião pegava a fruta e vendia. Só que o Sebastião pegava e colocava eles para trabalhar. O Sebastião tinha dois meninos também que trouxe depois para morar com eles. Então eram os dois meninos, tá? o Miguel e a irmã. Quatro crianças na casa. E os dois meninos eram um pouquinho mais novos, né, do que o Miguel. Tá? E esses meninos, ele realmente no início parece que vai dar tudo certo, que eles são irmãos, né? Que eles se dão bem. Depois nós percebemos que não, tá? Mas o Sebastião então começa a ele colocar essas crianças para trabalhar e o Miguel não quer, o Miguel quer estudar. E começa um atrito entre os dois. Por quê? Para o Sebastião o que vale é a matemática, tá? Então sabendo fazer contas é suficiente. E ele até ensina de uma forma interessante, né, com frutas ali para o Miguel. Só que o Miguel não é da área de exatas, né? O Miguel a gente já sabe onde vai dar no livro, né? Vai dar nas letras, tá? E o Miguel quer estudar, mas ele gosta é das letras, porque ele quer ser escritor. Ele nem sabe direito o que é isso ele quer ser, mas ele quer ser escritor. A mãe também tinha o sonho, né, de que o Miguel estudasse, mas o Sebastião não quer que o Miguel estude. Tá? Chega a época lá de deixar a escola, né? O Miguel pensa, né? Ele começa a ler os livros e ele já começa a verificar que muitos escritores fizeram direito, né? São advogados. E ele pensa em fazer direito, ele quer fazer direito. Só que, claro, o pai não, você não vai fazer direito. E o pai os coloca num colégio agrícola, ele e o irmão, tá? O José Carlos. Acho que é José Carlos, tá? É o José Carlos. Depois, qualquer coisa, depois eu confirmo aqui no texto se é José Carlos. Mas acho que é José Carlos, sim. Tá? Então eles vão lá para um colégio agrícola e lá eles se metem em várias enrascadas, né? Tem histórias ali bastante interessantes, né? Muito interessantes ali. Como por exemplo que tinha uma moça, né, que todos eram apaixonados por ela, que era a moça que trabalhava no escritório. Cada dia ela escolhia um para dar um passeio. Um dia ela saiu lá com o Miguel, né, e, e acabou dando uns beijos lá nele. Depois foi com um outro cara lá que era um cara. Ele conta até a história de uma vez que o cara pegou uma porca lá, né? Uma cena lá de zoofilia com uma porca e o cara, né, uma coisa nojenta ali, conta tudo isso. O vocabulário é bastante pesado, às vezes tem vários palavrões, tá? Não alivia nada no texto. E ele conta que depois viu esse cara transando com essa menina, né? Daí tem aquela coisa da porca ali. Enfim. Ele conta também que. Lembrei do nome do cara agora, Naviraí, né? O nome da cidade, Naviraí. Tá? Ele conta também, né, do sofrimento quando ele chegou, que ele era calouro. Depois, no último ano, quando ele achou que ele ia descontar, os mais novos eram mais fortes que eles. Então, parece que nada dava muito certo. Tá? E aí que eu digo que a gente começa a desconfiar até um pouco desse narrador, né? Que às vezes tá se fazendo um pouquinho de vítima ali, né? Entendeu? Tá? Mas mais ou menos isso. Ah, me lembrei de algo muito interessante, né? Ele acaba se envolvendo lá com a luta estudantil. Lembremos que nós estamos nos anos finais da ditadura militar, tá? Então ele se envolve com o movimento estudantil, mas ele não acha aquilo muito interessante. Ele fala, né, que ele comprou o Capital, mas ele não leu, depois ele vendeu. Ele tenta se envolver com esse movimento estudantil, mas ele não vê muita razão naquilo e ele até, né,
desiste daquilo. Mas ele vai para uma viagem, tá? Ele vai para uma viagem lá com o movimento estudantil e lá ele acaba conhecendo uma menina, ele se apaixona, depois a menina já tá transando. É uma coisa meio doida assim que acontece, tá? Na juventude. Ele também transa com outra menina ali e na volta, né, depois já não se vê mais, ele pensa até em ter um futuro com ela, se casar, né? Ele fala que ele vai fazer direito, mas ele nem sabe direito o que é direito. Na verdade, ele sempre tem esse pensamento de fazer direito, né, como eu falei, para tentar ser escritor, tá? Bom, ele termina, né, o curso técnico, eles voltam e ele não quer ficar em casa, né? Depois de um tempo ele resolve ir atrás do tio. Ah, esqueci de falar, né? O avô dele, o Zé Sabé, acho que é Zé Sabé, ele morre, né? E isso bem antes, tá? E ele deixa uma pequena herança lá, né? Pro Sebastião, não para ele, pro Sebastião, pro padrasto dele, tá? E deixa também pros filhos, né? Pros irmãos da mãe dele. E eles tomam tudo, né? Ficam pobres. E o tio sempre fala isso, né? Você quer fazer igual aos seus tios aí, que não tinham cabeça e perderam tudo. E numa dessas, numa briga dele lá com o padrasto, ele acaba indo atrás do tio, né? Só que ele vê que ali a coisa com o tio é pior ainda, o tio só quer saber também de pegar dinheiro dele, aí ele gasta todo o dinheiro, ele liga para casa, pedem para ele voltar. Ele retorna, né? Aí ele conta que o padrasto deu um sítio para ele, outro sítio para o Zé Carlos, o irmão dele, né? Mas o que dá certo, né? Desde lá de antes, ele fala que o mais novo, o irmão mais novo, né, do Zé Carlos, que eu também não lembro o nome agora, daqui a pouco eu lembro. Ele era o melhor deles porque ele trabalhava mais e ele conseguia vender, ele era melhor comerciante do que eles. Ele dá desculpa, sempre tem desculpa. Ele dá desculpa dele não conseguir vender, por quê? Porque ele tinha vergonha de ir nos lugares mais ricos e ouvirem lá vendendo e depois estar no colégio. Então ele ia para um lugar para não vender mesmo, onde, né, não passava ninguém, tá? E o pai dele tinha o padrasto tinha uma cerealista, né, que beneficiava grãos, tá? Ele colocou isso para funcionar e ganhou dinheiro com isso, tá? E o mais novo ele colocou para trabalhar na cerealista. E para os dois, para o Zé Carlos e para ele dá um sítio. E eles vão morar nesse sítio. Ele vê que ele não entende nada. O padrasto também não ajuda em nada. Até aquele dia o dia que ele fala não. Ele abandona aquilo e ele não quer saber mais do sítio. E aí nós chegamos, né? Não tem muita coisa, né, sobre como ele chegou a esse ponto de ser escritor hoje, tá? Essa parte não é narrada, né, no livro. Mas ele fala assim, ó, faz uma década e meia que estou longe de Piabiru. Então, 15 anos, né, se passam aí nesse ato. O Luiz hoje é motorista de ônibus. O Zé Carlos está empregado como técnico agrícola em Iretama. Minha irmã se formou e está casada com um cardiologista. O pai ficou com os irmãos dele. Hoje, fazendeiros com terras no Paraná e no sul da Bahia. Não me fiz poeta, muito menos escritor, mas minha mãe não deixa de acreditar nisso. Talvez porque eu escreva nos jornais, talvez porque me veja com os meus caderninhos de rascunho que continuam preenchendo, agora sim a desculpa juvenil de que é para melhorar a caligrafia. Então, né, dá para perceber que os irmãos não se deram bem, né? Os dois irmãos ali, filhos do padrasto dele. O padrasto dele está bem de situação, mas, né, não está tão bem, mas ainda está bem. Tem as terras lá com os parentes dele. Mas os filhos não estão com ele. Também não se deram bem. A irmã parece um pouquinho melhor, né? Ela tinha ido estudar em Londrina, né? Se formou lá em Londrina. E é casada com um cardiologista. A vantagem de ter mãos pequenas é o fato de serem próprias para tarefas e gestos grandiosos. Então, ele fala que ele não foi, né, de gestos grandiosos. Antes disso, ele fala que ele já tem 33 anos, né? Então, ele já viveu mais do que o pai dele viveu 32, né? Então, ele já ultrapassou essa idade do pai dele, tá? E aí, vem a carta da irmã, tá? Herdeiro de ruínas, querido irmão, li seu livro emocionada não só por ter participado dos acontecimentos, mas porque vejo como a leitura te livrou de um destino que insistia em ficar grudado em nossa família. Agora compreendo melhor o que se passava em sua cabeça, suas angústias e mesmo este profundo sentimento de orfandade que definiu sua personalidade.
Então, aí a irmã vai colocar uma outra visão de tudo o que aconteceu. Nós vimos até agora uma narração em primeira pessoa. Agora vem uma carta da irmã. Aí você vai falar para mim, essa carta existe? Isso aconteceu? Provavelmente não. Tá? É ficção, é autoficção. Tá? E a irmã escreve assim: havia, no entanto, fatos que você desconhecia. Para poupar o filho já revoltado, a mãe escondeu muita coisa que aos poucos foi revelando para mim. Sofri com o silêncio, ouvindo as confissões e o choro dela quando você se ausentava, e presenciando na mãe a luta entre o amor pelo homem com que ela tinha se casado e o do filho, sem poder tomar o partido de nenhum, ou melhor, tomando o partido dos dois. Então parece que a irmã era muito mais cabeça, tá? Deixa eu achar o trecho aqui, tá? Que ele fala, né? Que o pai, na verdade, tá? O pai, na verdade, não era aquele herói que ele pensava, né? O pai estava metido ali com um roubo de carga, né? Quando o pai morreu, ele estava indo vender uma carga roubada, tá? Então o pai não se metia com boas coisas, tá? Como ele pensava. A irmã sabia disso, ele não sabia disso, tá? O destino colocou você e o pai e o padrasto. Vê como eles chamam de pai, né? Mas a menina trata muito mais o padrasto como pai. O destino colocou você e o pai dentro dessa pequena tragédia, dentro de um embate de dois mundos de valores diferentes, de duas sensibilidades. Então vamos lá, nós temos dois mundos, tá? Um que venceu pelo trabalho, então ele acha que é só aquele trabalho braçal que vai conseguir vencer. Por isso essa resistência a ser um trabalho acadêmico, né? Ele não considera a cultura como um trabalho. Tá? O pai, assim como todos os homens que começam do nada e conseguem conquistar uma posição honestamente, fez uma revolução sozinho, lutando contra todas as armadilhas apenas com o pouco estudo que teve, o seu tino comercial e o seu corpo. Veja, ele tem 55 e parece 20 mais velho. Deu a saúde para mostrar que é possível vencer pelo trabalho, que a força da enxada é maior que a da caneta. Então tem aquela coisa da luta da enxada contra a caneta. O pai venceu pela enxada, então ele acha que é pela enxada que se vence. Para você, a coisa que o pai mais ama é o dinheiro, e está certo e errado ao mesmo tempo. A coisa que ele mais ama é a caixa de engraxate que usou aos 6 ou 7 anos de idade e que continua perfeita até hoje. O que o pai mais ama são os instrumentos de trabalho, todos representados nesta caixa de engraxate. Tá? O pai sai de uma família de vários filhos, não recebe nenhum apoio, muito pelo contrário, ajuda na criação dos irmãos. A vida inteira trabalhando, se jogando de corpo inteiro no serviço. Então a irmã vem em defesa do padrasto para mostrar uma outra versão dessa história, tá? Esse é o ponto alto desse romance aqui, tá? Nem o Zé e nem o Luiz, ela continua aqui, se parecem tanto com o pai como você. Por isso o seu livro é uma celebração do mundo dele, não é verdade? E eu acho isso bonito. Lutando contra o padrasto, você conseguiu ser o herdeiro dele, enquanto os que apenas aceitavam as imposições se perderam pelo caminho. Sei que foi difícil não contar com a ajuda de ninguém, porque a nossa foi pouca, mas foi isso que te moveu. E aí ela vai falar do segredo, né, do pai dela, tá? A mãe sempre foi uma contadora de histórias e soube pôr a ficção na frente do real. Ela não queria que você se revoltasse ao descobrir o lado feio do pai. Mas como isso te jogava contra o padrasto, porque você queria que ele fosse perfeito como o pai. E essa era uma perfeição criada. No último ano de sua vida, por estar desesperado, o pai se envolveu com roubo de café nas fazendas da região. Foi assim que ele conseguiu dinheiro para fazer a maldita viagem que morreu. Você pode pensar que foi um ato de desespero, e deve ter sido. Mas ele fez isso para não enfrentar o trabalho pesado por vergonha do trabalho. Então, a gente vê a parte racional na irmã, tá? E aí nós colocamos o personagem principal, o narrador, o Miguel Sanches Neto, não quis se colocar como um herói, até porque agora ele tenta nos passar isso, mas ele coloca a versão da irmã. E aí nós temos um epílogo, né? Quando o personagem ele volta a Piabiru, né? E ele não se vê em Piabiru, ele não se encontra em Piabiru, tudo é diferente em Piabiru, tá? Finalzinho do livro. Não digo nada, apenas olho as árvores do outro lado da rua, velha praça e o local onde havia uma televisão. Ali nós, crianças pobres, assistíamos velhas novelas. Onde o senhor mora, era uma mulher que trabalhava na lanchonete. Onde o senhor mora, numa cidade chamada Memória. Não sei onde fica, diz a mulher, enquanto me vira as costas para atender um jovem. Tá? Então, ali é diferente para ele, ele não pertence àquele mundo.
tá? Pessoal, é isso então, tá? Espero que tenham gostado, tá? Não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, curte o vídeo aí, tá? Compartilha. Por hoje é isso e simbora estudar!